Hoje, pelo horário oficial de Brasília, hoje, quarta-feira, é importante para o agronegócio, tem novos relatórios do USDA, quarta-feira de preços aí sem uma direção comum para todos eles, a gente vai falar sobre isso, e também quarta-feira mais do que especial para esta equipe, para o Notícias Agrícolas, que ontem foi premiado como o site, ou como o melhor site do agronegócio do Brasil, pelo prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio. Senhoras e senhores, isso não é para qualquer um, tá certo? Então, a vocês todos que votaram, que nos indicaram, que nos ajudaram nessa trajetória que já dura quase 25 anos. O ano que vem, o Notícias Agrícolas completa 25 anos de história, né? Muito obrigada, né? Nosso propósito é, de fato, ser o melhor. Porque é no melhor que estão as informações mais confiáveis, mais responsáveis. É aqui que a gente vai dar, inclusive, espaço para que todo mundo possa, inclusive, participar do debate, participar daquilo que é importante para este setor. Então, muito obrigada. Nós ficamos muito honrados de receber esse prêmio ontem. Os mais admirados da imprensa do agronegócio foram ali revelados, né? Os vencedores foram revelados numa cerimônia, obviamente, virtual, né? Que aconteceu nessa noite de terça-feira, dia 29 de junho. E nós estamos ali. E não só nós, né? Não só a nossa equipe ou Notícias Agrícolas como instituição, mas o Alexander Horta, chefe da redação do Notícias Agrícolas, que já trabalha neste site há 20 anos, há mais de 20 anos, desde a sua fundação praticamente. O Alex está aqui e o Alex é o responsável, inclusive, por este prêmio que nós levamos aí com a melhor site e, né, o mais admirado da imprensa do agronegócio. Para nós foi uma grande satisfação ter o Alex ali. O Alex ganhou em segundo colocado. Vou até falar para vocês aqui quais foram os outros, né? Porque são todos nossos colegas de profissão num setor que exige de nós muito, muito empenho, muito trabalho, né? Então a gente está muito feliz com essas duas premiações que tivemos ontem. De um lado, o Notícias Agrícolas como, então, né, o melhor site, o mais admirado do agronegócio brasileiro, e o Alexander Horta em segundo lugar. Entre os jornalistas, né, nós tivemos ali uma peneira de 60, ficamos ali nós 4 no top 25. Eu, Alexander Horta, João Batista Olive e a Virgínia Alves. Aí, entre os 5 mais, quem esteve em primeiro lugar? Quem ficou em primeiro lugar foi o Sidney Maschio, do Terra Viva, o Alexander Horta, então, em segundo lugar, a Denise Sauresig, da revista A Granja, em terceiro lugar, o Luiz Patrone, do Canal Rural, em quarto lugar, e o Mauro Zafalon, da Folha de São Paulo, em quinto lugar. Mauro Zafalon é outro gigante do agronegócio brasileiro, ele tá ali naquela super leva, João Batista Olive, Venilson Ferreira, Mauro Zafalon, José Hamilton Ribeiro, que foi ontem, levou, né, ao concurso, porque, de fato, quem começou o agronegócio, inclusive o autor, se eu não me engano, deste termo, né, aqui para o português, foi o próprio Zé Hamilton. E o Zé Hamilton, para quem não conhece, é um dos fundadores ali do Globo Rural. E a história do Zé Hamilton se funde muito com a história do João e também com a história obviamente, do Notícias Agrícolas. Ele ajudou e esteve muito presente na fundação do Notícias Agrícolas, na sua base, na sua implementação. Então, todo o nosso carinho e admiração também pelo Zé Hamilton Ribeiro e, obviamente, pelo nosso mestre, mentor e norte, João Batista Olive, que fundou este site com um propósito muito claro de trazer a força que a vocação deste país tem, que é de produzir comida, né? De produzir alimentos. Então, a gente trabalha para vocês, né? Que produzem alimentos, que trazem essa riqueza tão clara que o Brasil tem, né? E a gente consegue distribuir isso para 1 bilhão de pessoas no mundo todo, se alimentando da comida que é produzida aqui.
Então, hoje é um dia muito especial para nós. Se vocês quiserem depois assistir o vídeo dessa premiação, ele vai ficar disponível, já vai estar tudo disponível. Tem a lista dos ganhadores já no site. Enfim, hoje é dia de festa neste Bom Dia Agronegócio. Senhoras e senhores, é o Bom Dia Agro dos campeões, tá certo? Ô, beleza, vamos nessa. Pessoal aqui já conosco, mandando parabéns, muito obrigada. Não se esqueça de mandar de onde você fala, cidade, estado, e me fale também se geou aí de novo na sua região. Ontem nós tivemos geadas no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, no Paraguai geou também. As perdas estão sendo contabilizadas e foi uma situação bastante preocupante. Da mesma forma, isso poderia acontecer também nesta quarta-feira, nessa madrugada de quarta-feira. Então, por favor, o pessoal aqui de Cambira, no Paraná, já me informando que geou por lá. Então, se vocês tiverem informações também para nos apoiarem aqui, será muito, muito legal, tá certo? Vamos lá, o Samuca, né? Goiano não tá preparado para tanto frio. Ontem já tiramos os cobertores do armário, pois eu bem imagino. Granja São João, em Pará de Minas, obrigada. O Caio, sou cerealista aqui no Pará. O pessoal tava aqui conversando antes do Bom Dia Agro entrar no ar e eu tô aqui me metendo. Desculpa, hein, pessoal, vamos lá. O Vinícius mandando parabéns pra gente. O Samuca, vocês são sensacionais. Só somos porque temos do outro lado aí, né? Do lado de lá da cerca, profissionais como vocês, viu? Muito obrigada. Bom dia. Aqui é Rubens de Bela... Vamos lá, que perdi aqui o comentário. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai chegando mais comentário, né? Acaba que a gente vai perdendo. Ó, Goiânia, Goiás, 10 graus agora. Jataí, mínima de 1 a 3 graus. Bom dia, Santa Helena de Goiás, 4 graus. 4 graus em Goiás, senhores. Vai aparecer um urso polar aí já já. Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, não geou. Bom dia, Jataí, Goiás, geou. Rio Verde também. Atenção, equipe do Notícias Agrícolas que está nos acompanhando pela redação. Letícia Guimarães coletando ali todas as informações de onde geou para trazermos para vocês essas informações. Como vocês podem ver, aqui em Campinas não geou, mas está um frio da moléstia. O Diogo, bom dia, meu povo. Poços de Caldas, Minas Gerais, 1 grau hoje. Bom dia, Maringá. Geou forte aqui na região de Cascavel, no Paraná. Major Vieira, Santa Catarina, geou muito. Palmas, 24 graus. O Rômulo agora fazendo inveja para os outros colegas que estão aqui acompanhando o Bom Dia Agronegócio. Senhores, não se esqueçam, estamos também pelo YouTube do Notícias Agrícolas. O nosso canal no YouTube é o Notícias Agrícolas Oficial. E o pessoal de Astorga, no Paraná, está conosco, falando que teve geada, inclusive lá pelo YouTube. O Marcos Caliani conosco. Senhores, então, vão me mandando aqui, a Letícia tá coletando todas as informações por ali, tá certo? Continuem nos informando sobre as geadas, sobre as temperaturas, se já há possibilidade da gente saber quais lavouras foram atingidas e qual é a perda estimada em função das geadas, e você quiser nos mandar por aqui, quiser dividir conosco essa informação, por favor, fique à vontade. Enquanto isso, a gente vai fazer um giro ali pelos preços das commodities agrícolas, nosso mercado futuro também abrindo por aqui, a gente vai falar sobre isso, e lembre-se, o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. Bom, a soja trabalha no vermelho nessa manhã de quarta-feira, tem uma perda agora no primeiro contrato de 0,46%, no contrato novembro, perdão, de 0,48%, o milho perde mais de 2% nessa manhã de quarta-feira, trigo 0,60% de baixa, o café também no vermelho lá na Bolsa de Nova York tem baixa de 0,84%. No açúcar, queda de 0,17%, o algodão cai também 0,78%. Atenção ao petróleo, que tem uma alta de mais de 1% agora para o WTI negociado em Nova York. E o ouro trabalha em campo negativo, 0,12% de queda agora. Vamos começar falando sobre os grãos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a gente já temos B3, mercado futuro aqui no Brasil.
Todos os contratos caindo forte do milho, obviamente devolvendo as baixas da última segunda e da última terça, né? 2 dias de limite de alta, então o mercado vai se corrigir um pouquinho, né? Julho, R$ 88,79 por saca, uma perda agora de 4,8%. Setembro, R$ 89,87, baixa de 3,2%. O novembro, R$ 91,15, 5% de baixa. E o janeiro, R$ 93,00 por saca, 6,36% de queda. Preços do milho na B3, nosso mercado futuro aqui no Brasil. Tá certo? Bom, senhores, vamos começar então falando sobre mercado de grãos, porque nós temos ali na Bolsa de Chicago, além dessas perdas na B3, nós temos em Chicago também baixas para o milho que variam aí de 9 a 12,5 pontos. O contrato julho tem $6,85, o dezembro $5,36, lembrando que o dezembro já é referência importante para a nova safra norte-americana e perde 12 pontos mais 25. Bom, o que nós podemos observar? Que, de fato, o mercado passa por uma correção, né? Quando a gente olha para o mercado futuro brasileiro. Como eu disse, nós tivemos aí 2 dias de mercado trabalhando em campo positivo e com limite de alta, né? Então, a gente vai ver uma correção dos preços naturalmente nesta quarta-feira, né? É natural que isso aconteça. A gente vai ver ainda um ajuste do mercado diante desses fatores novos que começam a surgir no mercado, entre eles a questão da geada, a possibilidade da quebra na safrinha ser ainda maior do que já se estima, mas, em contrapartida, o avanço da colheita da safrinha ainda acontecendo, trazendo mais volume para o mercado, ajudando a manter os preços pelo menos contidos neste momento. Mais do que isso, não se esqueçam que temos um dólar ali ainda abaixo dos R$ 5, distante dos patamares que nós observávamos há alguns meses. Então, a gente ainda vai ver também essa questão cambial também pesando e mantendo pelo menos os preços contidos agora. Então, esse recuo que nós estamos observando, essa correção que a gente observa agora, ela é bastante natural depois de dias consecutivos aí de altas. Mais do que isso, quando a gente olha para o mercado de Chicago, a gente precisa considerar também a questão climática nos Estados Unidos, né? Que é o ponto central do mercado futuro norte-americano agora. Se a gente olha para as previsões, né? O que a gente observa? De um lado, nós temos ali para os próximos 5 dias, chuvas que ainda estão concentradas mais a leste dos Estados Unidos. Então, essas chuvas concentradas, elas ainda acabam prejudicando e faltando para as regiões mais a oeste, como as Dakotas, parte de Nebraska, parte de Iowa, parte do Minnesota. Então, a gente vai ter, essa condição aí, né, de preocupação para os estados mais a oeste. De outro lado, o que a gente observa? A gente observa que o mapa para os próximos 7 dias, uma previsão um tiquinho mais alongada, ela vai sinalizar uma distribuição melhor das chuvas. Então, essas chuvas já começam a aparecer nessas regiões mais a oeste e, confirmadas, poderiam de fato trazer um alívio aos produtores norte-americanos. Então, a gente vai monitorando essas chuvas, essas temperaturas. Julho é mês determinante para o milho. Amanhã a gente vira o mês e a gente vai entender como serão as condições efetivas, né? Porque seguimos aí no campo das previsões. As chuvas que estavam previstas para ser super bem distribuídas nos últimos dias não foram. Por isso que o mercado teve um fôlego para subir um pouquinho. Então, a gente está acompanhando. De outro lado, também, hoje é um dia difícil para o mercado, porque o mercado vai, de fato, se manter um pouco mais na defensiva, já que às 13 horas, horário de Brasília, a gente tem 2 novos relatórios do USDA, são relatórios importantes. Relatório de área plantada efetivamente também para a safra 21-22. O USDA vai corrigir os números que foram reportados em março, para soja, para milho, para trigo. Então, a gente está acompanhando. Já a gente fala das expectativas desse relatório. E também o relatório de estoques trimestrais. Como estavam os estoques de grãos dos Estados Unidos na posição 1º de junho.
se espera, caso as expectativas do mercado se confirmem, o menor estoque trimestral para esta posição 1º de junho em 7 anos, no caso do milho, e os menores estoques de soja e trigo dos últimos 6 anos para os Estados Unidos, tá? Então, são informações aí bastante importantes que precisam ser acompanhadas nesta quarta-feira. Como eu falei, esse relatório sai às 13 horas. Os dois relatórios saem às 13 horas. Eu vou abrir aqui as expectativas para a gente passar rapidamente por elas, né? E entender aí o que o mercado espera com esses números, né? Área de plantio. Vamos começar com a área. As expectativas do mercado para a soja, elas variam de 35,6 a 36,7 milhões de hectares. A média é 36,08 milhões de hectares para a soja. Lembrando que, na safra anterior, foram cultivados 33,7 milhões de hectares, tá? Para o milho, o intervalo esperado, 37,2 a 38,8 milhões de hectares. A média, portanto, das projeções, das expectativas, 37,8 milhões de hectares. Confirmada essa área, ela já seria bem maior, cerca de 1 milhão e 100 mil hectares maior do que o número de março, e também supera o ano passado, quando foram cultivados nos Estados Unidos 36,7 milhões de hectares. Agora, veja o que diz o Vlamir Brandalize sobre essa questão da área. O Vlamir não espera grandes mudanças aí nos números de área para os Estados Unidos, porque a gente teve já números grandes sendo reportados em março. Então, obviamente, a gente vai encontrar uma correção, mas na análise do Vlamir Brandalize, essa correção não deverá ser grande. Porque, abre aspas para o Vlamir Brandalize, dificilmente nós vamos ver a soja a 36 milhões de hectares e o milho a 37 milhões, porque assim passaríamos para algo perto de 71 milhões de hectares. E isso é um pouco maior do que a área disponível. Normalmente, os Estados Unidos têm uma área entre soja e milho juntas, perto de 70 milhões de hectares, quando se consegue plantar tudo, como foi o caso desse ano. E a chance de ficar acima disso é difícil. Eles teriam que plantar muitas áreas em pousio, áreas que estão paradas e chegar a áreas novas de outras culturas como arroz, trigo, algodão, e aparentemente isso não aconteceu. Então, a gente está acompanhando. Quais são as expectativas para a área de trigo? De 18,2 a 19 milhões de hectares, aproximadamente, média de 18,6 milhões. Na safra passada, os Estados Unidos cultivaram 17,95 milhões de hectares com trigo. Então, se a gente observar, a gente vai ver que não há grande mudança, né? O que poderia sinalizar, então, que para as áreas de trigo, soja e milho não foram, salvo outras culturas. Então, esses números das 13 horas, horário de Brasília, são muito importantes para que você acompanhe. De outro lado também, aos analistas, como, por exemplo, o Vitor Martins, que deu entrevista ontem ao Alexander Horta no fechamento de mercado, nos trazendo essa perspectiva também de que este relatório, esses dois relatórios que saem hoje, eles vão ter uma vida útil muito curta, porque a influência do clima neste momento está muito forte, né? Lá para o Corn Belt e para o mercado, consequentemente. Então, são informações que a gente vai ter que monitorar, vai ter que acompanhar ali dia a dia, minuto a minuto, a partir dessa quarta-feira, tá? Então, tem muita informação para você checar. Eu vou deixar aqui pelos comentários como é que vocês podem ver essa notícia das expectativas do mercado na íntegra, tá? Notícias, USDA. Vou deixar aqui o título da matéria para vocês e assim vocês conseguem acompanhar essas expectativas, ter tudo aí no papel, para quando os números chegarem, vocês entenderem, então, como é que o mercado está se comportando e por que o mercado está reagindo daquela forma, tá? Então, a gente está de olho nisso.
Pessoal, sigam esse perfil, @jornalista da soja, é mais um braço do Notícias Agrícolas pra gente falar da cultura de grãos, né, soja, milho especificamente, e ali tem boas informações também concentradas. Inclusive, essa declaração do Wlamir Brandalize foi dada numa live feita nesta segunda-feira com o Wlamir, que fez uma análise muito completa para os mercados brasileiros de soja e de milho. Vale a pena acompanhar, tá? Bom, enquanto isso, né, enquanto o mercado espera por esses números, falamos do milho, mas falando de soja agora também, a soja tem perdas nesse momento de 6 a 9 pontos nos contratos mais negociados. O julho vale $13,53, o novembro, que é referência para a safra americana, $13,05 por bushel, tá? Então a gente tem essas informações já detalhadas para você aqui no Notícias Agrícolas. E uma informação adicional que eu quero trazer é uma análise da Agriinvest Commodities, falando desse limite de baixa para o milho na B3 que está sendo observado nessa quarta-feira, como eu falei, mercado se corrigindo. E também, segundo a Agriinvest, as geadas desta quarta-feira foram consideradas menos severas se comparadas às geadas da madrugada da terça. Em São Paulo, segundo reportes, as geadas foram reportadas apenas nas baixadas. No Paraguai, cerealistas comentam que as geadas foram menos intensas em relação às de ontem. Então, isso que, como eu falei, dá espaço para essa correção do mercado, tá bem? Então, atenção a estas informações. Então, bota no teu radar aí hoje. Geada, vamos entender. Temos não só geada nas regiões de milho, mas também regiões de café e cana-de-açúcar. Ontem a gente trouxe um boletim bastante completo sobre o que pode acontecer nos canaviais que sofreram com a geada e que sofrerem ainda com a geada, porque já sofreram com a seca, já vem de adversidades climáticas, então a cana-de-açúcar também pode sentir forte os impactos das geadas. Então, bota aí no seu radar. Geada para cana, café, milho e relatórios do USDA às 13 horas, horário de Brasília, tá bem? Seguindo por aqui, senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha no dólar, né? Como é que tá o dólar nessa manhã de quarta-feira. Mercado opera em alta, tem alta de 0,28% agora para o dólar valer R$ 4,94. Vou abrir aqui a tela do café para a gente dar uma olhadinha nos futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York. Operam em queda nessa manhã de hoje. O contrato julho tem 158 cents mais 50 por libra peso, uma baixa de 75 pontos. O setembro, 159 cents mais 5 por libra, 72 pontos de baixa. O dezembro, 161 cents mais 85, perdendo 77 pontos. E o março, 164 cents mais 70, com uma baixa de 60 pontos. Então, nós temos aí o dólar... o mercado de café olhando para essa condição de chuvas, mas também sem de frio, perdão, mas sem grande motivação para voltar a subir, já sabia desse cenário, vinha precificando as previsões se confirmaram. Ontem o mercado encontrou, inclusive, espaço para subir um pouquinho mais, mas hoje passa também, assim como acontece no milho, a corrigir um pouquinho dos últimos ganhos. Então, a gente está de olho nessa situação. Outro fator que pressiona o mercado de café, a retomada das exportações da Colômbia. Vocês se lembram que as exportações foram travadas, paradas e suspensas durante os picos da crise da greve geral que foi registrada lá na Colômbia. Então, a Colômbia, que é importantíssimo produtor de café, vem retomando as suas exportações, trazendo mais produto ao mercado, aliviando aquela tensão sobre a oferta, né? Que havia uma tensão muito grande sobre quanto a Colômbia estava deixando de entregar ao mercado, e a partir desse momento, então, a gente tem um arrefecimento dessa situação, os embarques voltando a acontecer, e a gente vê, portanto, isso sendo um fator de pressão
sobre as cotações, tá? O setor também segue acompanhando as condições de tempo no Brasil, segundo nos informa a Virgínia Alves, que já trouxe a abertura de mercado para essa quarta-feira ao Notícias Agrícolas, já está aqui disponível. E também temos informações sobre o mercado do café Conilon, que na Bolsa de Londres também opera com baixas nesta manhã de quarta-feira, baixas aí consideráveis, de aproximadamente $9 por tonelada, de 9 a 11 dólares por tonelada de baixa. Então, estamos acompanhando. Lembrem-se, apesar desses recuos, dessas correções que o mercado vem registrando, né, nas bolsas internacionais, aqui no Brasil, os preços seguem em patamares bastante atrativos, bastante fortes ainda, tá? Há uma sustentação muito forte no mercado interno de café. A gente está acompanhando tudo por aqui, certo? O Cássio me pergunta o seguinte: se o milho subir, pode puxar a soja? Cássio, até pode, mas como nesse momento a gente tem um foco muito grande no mercado de Chicago, a gente vai ter que acompanhar essa situação. Então, minha sugestão, tenha sempre estratégias de comercialização eficientes, ou seja, que vão te permitir participar de eventuais altas dos preços da soja, bem como se o mercado recuar, você vai estar protegido das baixas, tá? Então, é isso que você tem que ter aí agora no seu radar, tá? Porque nesse momento a gente está num momento de redefinição mesmo dos preços, tá certo? Pessoal nos mandando bom dia por aqui. Paraguai, 1 grau agora, geada forte. Então, geou também novamente no Paraguai. Pessoal de Sidrolândia e Campo Grande, geou. E, de fato, de novo, Mato Grosso do Sul sendo alcançado aí pelas geadas. O Caio, geada forte em Cornélio Procópio, Uraí, Santa Mariana, Leópolis, Bandeirantes, Andirá, Cambará, não. Tá? Então, geada forte em Cornélio Procópio também, certo? Castro, no Paraná, menos 1 grau, geou bastante, 1 grau negativo a temperatura por lá. E aí, o Vinícius nos fala que lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, devido aos ventos fortes, também não está geando por lá, ainda bem, né? Estamos aqui de olho. Na região sul de Mato Grosso do Sul, Dourados, Maracaju, Ponta Porã e Amambai. Isso tudo geou também, Zé Beto? Também é essa a situação? E o Caio pergunta se Nova Andradina alguém sabe se geou. Então, se alguém de Nova Andradina estiver nos acompanhando e puder dizer ao Caio se geou por aí, a gente agradece, tá bem? Bom, senhoras e senhores, vamos ainda acompanhar os preços das demais commodities, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nos preços do açúcar e também do algodão, porque são ali duas informações importantes, dois mercados que a gente também acompanha bem de perto. O açúcar, nesse momento, trabalha com leves altas, à exceção do primeiro contrato, julho, que tem 17 centes mais 19 por libra-peso, perde agora 23 pontos, mas todos os demais têm altas de 18 a 29 pontos, o outubro 17 centes mais 59 por libra, o março 17 mais 83, o maio 17 centes mais 1 por libra-peso, alta de 18 pontos. Lembrem-se, né, mercado de açúcar voltou a operar acima dos 17 centes de dólar por libra-peso, patamar importante para a formação das cotações, patamar importante para a referência aqui no Brasil e também de olho nessas condições da safra de cana-de-açúcar aqui, que vem sofrendo com as adversidades climáticas. Então, o mercado de açúcar também muito ligado nessa condição, tá certo? Como eu prometi, vamos dar uma olhadinha aqui nos preços do algodão. Mercado hoje opera em queda, baixas que variam de 83 a 105, 110 pontos. O contrato outubro tem 87 centes mais 40 por libra-peso. O março, 22, 86 centes mais 17. Quando os vencimentos estão mais distantes, a gente vê que as referências estão um pouquinho mais baixas, tá? Estamos monitorando, estamos acompanhando. Senhores, não se esqueçam, tá? Já, perto ali de 10h30, 11 horas, a Virgínia Alves já nos traz informações atualizadas sobre o clima, aquilo que aconteceu e as previsões para os próximos dias. Então, estamos aí fazendo o levantamento das geadas, o Guilherme Dorigatti a mesma coisa no Realidades da Safra, também indo nas regiões onde a geada
geadas foram registradas para a gente começar a levantar esses prejuízos. A gente sabe que vocês que sofreram com as geadas ainda estão também levantando os seus prejuízos. E eu vou pedir mais uma situação ainda. Enquanto vocês estão nos trazendo essas notícias, eu peço que vocês também nos mandem informações em fotos ou vídeos, como for melhor para vocês, né? É bom a gente ilustrar esse momento, o que está acontecendo. Então, você tem um número aí na tua tela, 19 99767 0241, repetindo, 19 99767 0241. Este é o número do nosso WhatsApp. Você pode mandar suas fotos por lá, inclusive as suas fotos por imagens do dia, né? Pra gente colocar ali o retrato do Brasil que produz, como eu sempre falo por aqui. Não se esqueça só de mandar nome, sobrenome, cidade, estado e do que se trata aquela foto. Ah, geada no milho, geada na mandioca, geada no café, geada nas hortaliças, né? Ou esta é a minha criação de vaca leiteira, não importa. Só manda pra gente a legenda pra gente não cometer aqui nenhum equívoco, tá bem? Então, mande essas informações e a gente vai trazendo tudo por aqui à medida em que essas fotos forem chegando. Inclusive, pelo Imagens do Dia, você mesmo consegue colocar a tua foto no ar, se você quiser. Basta clicar lá em Envie sua foto, aí é só seguir as instruções, que são bem intuitivas, e você vai deixar lá a sua imagem registrada também, tá certo? Mas mande a sua foto pra gente, que pra nós é muito importante fazer esse registro sempre mais próximo da realidade possível, tá bem? Bom, vamos ver aquilo que já é notícia, senhoras e senhores, nessa quarta-feira, o que está disponível para você aqui pelo Notícias Agrícolas. Bom, mercado acionário chinês fechou em alta nessa quarta-feira. Indústria da China desacelera em junho com problemas de oferta na Ásia. Vamos continuar acompanhando o que acontece na China. Deve ter um crescimento importante aí nesse primeiro semestre, no ano também, né? Talvez um crescimento mais contido, mais limitado do que nos últimos anos, em função da variável pandemia, né? Ainda muito presente no mundo todo, apesar dos processos de vacinação estarem acontecendo. A gente sabe que a pandemia ainda está, né, também em vigor, certo? Tá tudo valendo ainda, né? Infelizmente ainda estamos em estágio de pandemia, então a gente tem que acompanhar isso, mas a recuperação econômica global também continua acontecendo, tá? Mercado de soja, milho e café já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas também. Contratos futuros do suíno magro atingem o máximo em uma semana na Bolsa de Chicago. Lembrem-se que na semana passada atingiu o limite de baixa, então espaço para correção. IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão, nos informando que produtores e investidores têm no feijão bons rendimentos à frente. Boas notícias para você, então, que está no mercado de feijão. Queda no preço do milho não traz alívio para o produtor de frango. Vamos abrir essa informação aqui, entender um pouco mais do que se trata? Olha só, a informação parte do AviSite, uma publicação especializada em avicultura, que diz o seguinte: algumas das análises dos últimos dias vêm acompanhadas da observação de que a queda no preço do milho em junho corrente traz alívio para os avicultores. Aí a publicação se pergunta: alívio onde? Pois é, depois de um ano de altas quase sucessivas, o milho encerra o primeiro semestre de 2021 com um preço médio mensal cerca de 7% inferior ao mês anterior. Mas isso equivale apenas a uma gota d'água num oceano, diz o AviSite, porque, a despeito do retrocesso do preço, o grão continua custando quase o dobro de um ano atrás, enquanto a valorização do frango não vai muito além dos 50%. Então, essa relação de troca ainda está complicada, o poder de compra do avicultor ainda está muito limitado, e essa é uma situação que a gente sabe, a gente sempre traz essa questão dos custos de produção, realmente diminuíram um pouquinho e tudo mais, mas a gente precisa entender que ainda é uma margem muito apertada para os granjeiros de uma forma geral. Isso não se restringe só aos avicultores, mas passa também pelos suinocultores, produtores de leites, produtores de ovos e por aí vai.
tá? A gente sabe disso. Vale a pena acompanhar essa análise mais detalhada do Avicite da perspectiva do avicultor e não do produtor de milho, tá? Toda verdade tem dois lados, né? Todo fato tem aí dois lados. Três, a verdade, um lado e o outro, né? Mas nesse caso a gente tem compradores e vendedores, cada um de um lado, relatando a sua situação, tá certo? Vamos lá. Vamos ver o que mais é notícia por aqui no Notícias Agrícolas. Índice de evolução dos grãos permanece acima dos alcançados na comercialização dos ovos. Informação importante também. Pelo CPEA, arroz. Alô, pessoal do arroz que está sempre conosco. Liquidez tem leve aumento, indicador recua. Vamos abrir aqui essa matéria para entender um pouquinho melhor. A liquidez no mercado de arroz em casca, no Rio Grande do Sul, cresceu um pouco nos últimos dias, inclusive com novas negociações para exportação. Quanto aos preços, pesquisadores do CPEA indicam que, apesar das reduções nos valores de comercialização em algumas unidades de beneficiamento, muitos produtores estão mais firmes em seus pedidos. Entre 22 e 29 de junho, o indicador Exalc do arroz, 58% de inteiros e pagamento à vista, recuou 0,99%, fechando a última semana a R$ 69,20 por saca de 50 quilos. No acumulado deste mês, de junho, a queda do indicador é de expressivos 12,8%. Então, atenção você, produtor de arroz. Os preços estão pressionados, mas os negócios estão melhorando. Veja se é uma janela importante aí para você participar deste mercado. Algodão, pelo CPEA também. O indicador CPEA Exalc, com pagamento em 8 dias, fechou a R$ 4,68 por libra peso nessa terça-feira, baixa de 7,22% na parcial de junho. Com isso, os valores atuais voltam aos patamares observados no início de fevereiro deste ano. Segundo pesquisadores do CPEA, enquanto parte dos vendedores está firme, atenta à queda dos estoques de algodão, falamos sobre isso aqui, compradores se fundamentam no distanciamento entre os valores domésticos e externos, na proximidade do avanço da colheita da nova safra e na desvalorização do dólar. Então, depois leia com mais detalhes essa notícia sobre o mercado de algodão aqui no Brasil pelo CPEA, tá certo? Colheita do Robusta, safra 21-22, está na reta final em Rondônia, um dos maiores produtores de café robusta do Brasil. Temos também cautela internacional e ruídos domésticos elevam o dólar. Moeda caminha para perda mensal. E que perda, senhoras e senhores. IMEA lança pesquisa inédita do perfil do agricultor na era digital. Olha só que informações interessantes para a gente acompanhar nessa quarta-feira. A gente precisa saber, né, como é que o produtor está se comportando nesse momento onde a tecnologia está tão a seu favor, né? Tem um site aqui, o link do YouTube, na verdade, melhor dizendo, mostrando os resultados dessa pesquisa que vai acontecer, que na verdade já aconteceu, né? Perdão. E você pode entender, portanto, essas informações importantes sobre a presença e o uso das tecnologias no campo e também a mudança na percepção dos agricultores de Mato Grosso durante a pandemia destas tecnologias. O link está aqui disponível para você no Notícias Agrícolas para que você veja essa pesquisa, então, a apresentação desta pesquisa e veja qual é o perfil dos seus colegas nesta era da tecnologia, nesta era digital, tá certo? Bom, senhoras e senhores, 9h44 pelo horário oficial de Brasília. O Bom Dia Agronegócio traz apenas aquilo que é começo, né, do seu dia, só aquelas primeiras informações para você dar início aí ao seu trabalho, ao seu dia a dia, à sua rotina. Como eu sempre falo, dia de relatório do USDA é dia de volatilidade no mercado, é dia de especulação, mas também é dia de mercado um pouco mais na defensiva, esperando pelos números, e a gente sempre traz esses números do USDA aqui em primeira mão para você. Então, às 13 horas, coloca um alerta aí no teu celular que vai ter muita informação para você checar. Área plantada, estoques trimestrais. Fora isso, tudo aquilo que é destaque no agronegócio é destaque no Notícias Agrícolas. A gente está acompanhando todas as informações que são importantes para que você
possa tê-las na mão e tomar boas decisões, tá certo? Lembrando também que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e que nós estamos também nas outras redes sociais. No Twitter, @Noteagri, no Facebook, Notícias Agrícolas, no YouTube, a você que está nos acompanhando pelo Instagram, pode nos acompanhar também pelo YouTube, nosso canal é o Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva no canal, ativa o sininho, vai receber o alerta da nossa programação ao vivo, que também acontece pelo YouTube, além de acontecer pelo portal. Então você também pode participar por lá. E você tem aqui, ó, a possibilidade de receber todas as notícias no seu celular. Mande uma mensagem para nós no WhatsApp 19 997670241, repetindo 19 997670241. Esse número aparece aqui na tua tela. Mande uma mensagem para nós, nos sinalizando se você quer receber essas informações, essas notícias pelo seu celular, né? Então é só mandar essa mensagem para nossa equipe, colocar ali se você quer receber pelo WhatsApp ou pelo Telegram. A gente também tem essa opção. E aí você vai ter tudo na palma da sua mão, tá bem? O Gleiton, acho que é Gleiton. Guarapuava gelou. Foi de levantar o biju no meio da estrada de chão de geada. Eu imagino. Muito frio por aí, né? Guarapuava, Paraná. Olha só, gente, que horas começa a live? A gente começa entre 8h30 e 8h40, a depender do dia, quando a gente tem que coletar mais informações, a gente demora um pouquinho mais a chegar, mas a partir de 8h30, viu, Gleiton? Você já pode deixar o seu Instagram aí prontinho, que a gente tem todos os dias aqui o Bom Dia Agronegócio. Amanhã vamos também comentar os números do USDA, as análises dos profissionais que estarão conosco, para a gente desdobrar os relatórios do USDA e os impactos no mercado, os impactos na formação dos preços aqui no Brasil. Enfim, senhoras e senhores, hoje é a super quarta do agronegócio, tá certo? Tem muita informação, muita coisa boa. Neste momento, tá rolando Marechal Cândido Rondon, Paraná, com o senhor Edio Luiz Chapla, que é presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon. Guilherme já fazendo as suas entrevistas do Realidades da Safra pra gente falar das geadas lá no estado paranaense. Então, terminando essa live, direto pro noticiasagricolas.com.br. Para finalizar, agora sim, o nosso Bom Dia Agronegócio, eu quero fazer aqui uma homenagem da equipe do Notícias Agrícolas toda, para os nossos diretores, né? O Daniel Olive e a Ana Paula Olive. Por quê? Porque eu, o Alexander Horta, a Letícia Guimarães, a Virgínia, o Jonatas, o Erickson, o Guilherme, a Andressa, né? Todos os nossos repórteres, a nossa equipe de marketing, a nossa equipe do estúdio, a nossa equipe do comercial. O tempo todo as pessoas estão falando conosco, né? Mas quem está por trás do Notícias Agrícolas e quem faz com que o Notícias Agrícolas siga sendo este portal de referência, né, ao lado do Alexander Horta e do João Batista, que são os diretores de jornalismo e o chefe da redação, são o Daniel e a Ana Paula, né? Então, nós só somos excelentes jornalistas porque nós temos muita responsabilidade com aquilo que a gente entrega para vocês, porque nós temos por trás uma base muito sólida, que são o Daniel e a Ana Paula. Então, fica aqui registrado no nosso Bom Dia Agronegócio que esse prêmio, né, é reflexo do trabalho de vocês, né, daquilo que vocês acreditam, desse sonho que começou lá há quase 25 anos, o ano que vem o Notícias Agrícolas faz 25 anos, e que vocês deram continuidade com tanta maestria. Então, muito obrigada por serem segurança para nós, por serem base sólida para este site e por gerarem prosperidade para este país, né? Nós temos um quadro de funcionários grande, considerável, então são pessoas empregadas, famílias garantidas por vocês, Daniel e Ana Paula. Muito obrigada por tudo que vocês fazem por nós. É realmente surreal o empenho que vocês têm em nos manter felizes, né? Talvez a gente possa caminhar esse mundo todo
e não vai ser tão legal trabalhar em outro lugar como é trabalhar aqui. Então, fica aqui registrada a nossa homenagem para vocês, que pouco aparecem, né? Raramente o Daniel aparece na frente das câmeras, a Ana Paula quase nunca, mas eles são dois gigantes, né? Então, certamente a gente vai aí nos próximos anos, quando a gente trouxer aí, o ano que vem, a grande comemoração de 25 anos do Notícias Agrícolas, a gente vai trazer o perfil deles, vocês vão poder conhecer mais do Daniel e da Ana Paula, que, como eu falei, são a base deste site, ao lado dessa equipe de colaboradores que eles têm, que hoje é grande, graças justamente a esse empenho que eles têm em fazer esse site dar certo, como tem dado certo há quase 25 anos. Então, muito obrigada por tudo, e esse prêmio é de vocês, tá certo? Pessoal, boa quarta-feira para todos, que seja uma quarta-feira muito produtiva. Amanhã tem mais Bom Dia Agronegócio. Instagram, YouTube, você escolhe. O importante é estar conosco e ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, senhoras e senhores, tá certo? Bom dia, agronegócio, boa quarta-feira, até amanhã.